Amém? Aplaudindo, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Pega a sua Bíblia e abra comigo no livro de Lucas, capítulo 24. E nós vamos ler o verso de número 45. Lucas, capítulo 24. E o verso de número 45. Deus abençoe ao pastor David Abner, que com carinho nos recebe mais uma vez nesse altar. E para mim é uma alegria poder hoje ser o ministrante nesse culto especial. Que Deus possa prolongar por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos de vida na vida do Senhor, tá bom? A esposa, Deus abençoe, que o Senhor venha ser um Abraão nessa casa, que as bênçãos de Abraão recaiam sobre a casa dele. Quem crê assim, diga amém. Estava falando com ele, brincando ali atrás, que ele é mais novo que eu tenho 35 anos, ele tem 30, mas que Deus possa por muitos e muitos anos ainda prolongar por muitos anos a nossa saúde, né? Que Deus abençoe ele, a família, o filho, a casa. E como profeta eu declaro 12 filhos na sua casa. Eu falei isso brincando ali na sede da Madureira, ali em Araçatu. Pastor, sangue de Jesus tem poder, pastor, deixa eu só com a minha filha. Deus te abençoe. Quem achou a palavra, diga amém. Deus abençoe os missionários, o obreiro que está aqui atrás. Deus abençoe você. Que esse domingo venha ser um domingo especial sobre a sua casa. Lucas capítulo 24, verso 45. Está escrito assim: então ele abriu o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E ele disse: e assim está escrito, e assim convenha, que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunha de todas essas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E você diga amém. Ponha a sua Bíblia na cadeira, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, estamos aqui reunidos em seu nome. Senhor, mais uma vez sobressaltado a remidos. Senhor, e hoje sendo um culto especial, Senhor, aniversário do teu filho, que o Senhor possa liberar um grande banquete do céu sobre essa casa. Senhor, me alegro porque ao entrar dentro dessa casa eu já senti a tua presença no nosso meio. E eu sei que esse culto não será um culto diferente, será um culto especial. E eu sei que aqueles que entrou vazio vai voltar para casa hoje tão cheios, mas tão cheios, que até os vizinhos da rua deles vai se assustar quando eles chegarem na casa deles. Senhor, que o Senhor venha surpreender tua igreja, assim como o Senhor já está falando desde o início dessa reunião, continua falando no nosso meio. Eu quero ser um profeta nessa noite declarando, Senhor, que antes da bênção apostólica ser liberada nesse altar, a glória da segunda casa vai ser muito maior que a primeira. Eu abençoo ele, eu abençoo ela com toda a sorte de bênção. É que eu lhe peço não só hoje, mas sim para todo sempre. E toda a igreja diga amém. Antes de você sentar, você vai dar um abraço no crente cheio, tá? Mas não é aquele vazio não, é aquele cheio. E quando você abraça ele ou ela, você vai dizer para ele, vai dizer para ela assim, ó: hoje é a noite de subir. 1, 2, 3, corre lá, dá um abraço nele. Dá um abraço nela. Pode sentar dando glória a Deus aí. Oh glória. Queridos, o texto que nós lemos aqui agora, no livro de Lucas, capítulo 24, verso 45, ele é um texto esse muito conhecido entre nós. Talvez você já leu, você já ouviu, você já pregou. Fala sobre o Nazareno,
levando os seus discípulos para as montanhas ou para Jerusalém. Diante da geografia bíblica, Jerusalém ficava nos montes. Então o texto que nós lemos aqui agora fala sobre Jesus levando aos discípulos em cima da montanha e prometendo a ele, falando com eles de uma grande promessa que ele havia dito para eles lá do início: ficai todo mundo em Jerusalém, até que do alto sejai revestido de poder. Foi uma promessa que o Pai havia feito para eles. E você sabe melhor do que eu que quando Jesus foi entregado como sacrifício para a salvação da humanidade, Jesus nasceu, Jesus morreu, e ao terceiro dia ele veio para nos conceder uma vida eterna. Essa vida que a gente tanto luta para conseguir chegar na coroa da vitória. Deus assim fez com que seu filho nascesse, com que seu filho morresse e com que seu filho ressuscitasse, e que ao terceiro dia ele viesse para trazer alegria para aqueles que estavam duvidando do poder que Deus tinha sobre ele. Jesus, ele agora vai nascer, e agora ele nascendo, ele vai ser liberado no útero da irmã Maria. Maria, mulher de José, ela recebe a visita do anjo do Senhor. E quando ela recebe a visita do anjo do Senhor, aquele dia foi um dia de alegria, aquele dia foi um dia de tanta felicidade, que ela pega seu marido e pede para ele levar ela para a casa da sua prima Isabel. A Isabel, sua prima, morava nas montanhas. E quando Maria chega na casa de Isabel, para informar a ela que ela estava grávida do Nazareno, Isabel também está chorando, mas o choro de Isabel é um choro de felicidade. Pastor, por que Isabel está chorando um choro de alegria? Porque a mesma alegria que a sua prima está liberando a ela, a mesma alegria a Isabel também está liberando para Maria. Enquanto Maria está grávida, Isabel também está grávida. E aquela alegria toma conta da casa delas. Ao ponto que quando chega o momento do nascimento, Maria agora dentro da manjedoura, se preparando para a hora do parto, ela agora vai dar à luz ao menino Jesus. Jesus, ele nasce, e quando Jesus nasce, José, seu pai, e Maria, sua mãe, se alegra. O primeiro filho deles nasce. E quando o menino nasce, no meio da manjedoura, os reis magos vai trazer os presentes a ele. Naquela época, todo ano, havia uma festa da Páscoa em Jerusalém. E essa festa da Páscoa era sagrado para toda a população da cidade. E Maria e José frequentavam todo ano essa festa. E eles agora têm o privilégio de levar seu filho com eles, junto a essa festa com eles. E quando eles levam o menino com eles para essa festa, quem olha Jesus se apaixona por ele, se alegra por ele, porque ele era um menino diferente. Tanto que a Bíblia diz que ele cresceu em graça e cresceu em sabedoria. E quando Maria e José levou o menino para dentro de Jerusalém, quando eles retornam para casa, o menino não retorna com eles. Porventura um desespero tomou conta da casa deles. E como pai e ela como mãe, acredito eu que naquela hora bateu aquela tristeza, aquele desespero de não encontrar o menino dentro de casa. O pai, como todo pai aqui dentro dessa casa está, eu acredito que José deve ter falado para ela dizendo: calma, mulher, talvez ele deve ter encontrado alguns amigos na estrada. Talvez ele pode ter criado amigos no meio do caminho. E lá para umas 11, meia-noite ele vai chegar em casa. Mas só que a história fala que as horas passam e o menino não chega. E pelo menino não chegar dentro de casa, Maria entra em desespero, ao ponto que ela resolve ir a Jerusalém novamente. E Jerusalém, da onde ele estava, para onde Jesus estava, não era tão longe, mas também não era perto. E aí quando ela retorna para a cidade, algumas horas de quilômetro de estrada, ela começa a procurar ele no meio das casas, começa a procurar ele no meio das praças. E de repente Maria encontra um menino sentado numa escada, conversando com homens daquela época, doutores daquela época. Para você ter uma ideia, as pessoas que conversavam com o mestre ficavam de boca aberta para ver uma pessoa adulta no corpo de uma criança falando como gente grande. Jesus, ele era tão inteligente que os doutores da época ficavam de boca aberta
por ver um menino tão pequeno falando como fosse uma pessoa grande. A inteligência do mestre era tão fora do normal que os doutores que conversavam com ele ficavam assustados, ficavam espantados pela inteligência do garoto. Naquela época havia um pregador dentro da cidade, e esse pregador dentro da cidade, ele já era referência no meio deles. Sabe quem era ele? Era João. João, ele pregava, e a mensagem de João era a mensagem do arrependimento. No Jordão ele batizava, e quando ele batizava nas águas, ele dizia assim: olha, eu vos batizo vocês para a salvação e para a remissão dos pecados, mas lembre-se que está vindo após um a mim, que o negócio dele é diferente. João sempre batizava tocando na tecla, dizendo: eu batizo vocês com água, mas o que está vindo após a mim, o negócio dele é diferente. Então João, ele sempre via lembrando a população que havia um melhor do que ele, que havia um que seria mais profeta que ele, que havia um que seria mais pregador do que ele, que havia um que seria mais avivalista que ele. Então João, ele sempre havia alertando no meio do Jordão que estava chegando um que seria melhor do que ele em todas as áreas. Então Jesus, ele vinha crescendo, e quando Jesus vinha crescendo, passou na carpintaria do pai, trabalhou, e quando ele fez a sua idade de 30 anos, Deus que está no céu deu a ele o início da sua itinerância. Com 30 anos, Jesus vai começar seu ministério, mas só que a chamada dele não foi longe. A Bíblia revela que durante 3 anos e meio foi suficiente para ele ficar famoso. 3 anos e meio foi suficiente para ele revolucionar o planeta inteiro. Durante 3 anos e meio pregando, durante 3 anos e meio profetizando, durante 3 anos e meio pastoreando, durante 3 anos e meio curando doentes, curando enfermos. Você vai ver que durante esse período de anos que eu falei para você aqui agora, isso começou a incomodar o sistema dentro da cidade. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que conforme Jesus vinha crescendo, cada vez mais o sistema vinha contra ele. E sabe quem era esse sistema? O sistema daquela época estava incomodado porque Jesus estava crescendo. E você sabe melhor do que eu vou falar aqui agora. Quanto mais a igreja cresce, mais o sistema lá fora fica incomodado. Ele se incomoda porque a igreja está crescendo, ele se incomoda porque o pastor está crescendo, ele se incomoda porque o pregador está crescendo, ele se incomoda porque o cantor está crescendo. E isso na noiva de Cristo é normal, porque crescimento na igreja é normal. Todos nós almejamos crescimento. Quem está em igreja está buscando crescimento, quem tem um trabalho está buscando crescimento, quem louva busca crescimento, quem prega busca crescimento, quem pastoreia busca crescimento. Pastor, por quê? Porque isso é normal do ser humano. Mas só que a gente tem que colocar na nossa cabeça que todo crescimento vai gerar um levante, e todo levante é normal no nosso meio. Você sabe melhor do que eu vou te dizer aqui agora. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Pastor, aonde você quer chegar com isso? Se tem alguém falando mal de você na rede social, fique em paz, é porque você está crescendo. Se tem alguém colocando o teu nome dentro do centro de Umbanda, fique em paz, é porque você está crescendo. Se tem alguém se levantando contra a tua igreja, fique em paz, é porque você está crescendo. E o que eu vou falar aqui, eu sei que vai ter gente que vai dar glória a Deus aqui agora. A noiva de Cristo, pastor David, é que nem massa de pão de padaria. Quanto mais o padeiro bate, mais a massa cresce de um lado. E eu vou falar para quem está dando glória: se tem alguém incomodado porque a Remídio está crescendo, é melhor mudar de endereço, porque esse ano a casa vai ficar de pé mais uma vez. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Bate na mão de quem está do teu lado aí agora e diga para ele, diga para ela: esse mês de março, diga assim, Deus vai fazer você crescer. E o que eu vou falar aqui, eu sei que vai ter gente que vai dar glória. Existe um ditado que diz na nossa boca que os incomodados que se mude. Lá vai para quem está dando glória. Era Jesus crescendo e Deus operando dentro da cidade. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Lá vai a primeira profecia do alto para quem está dando glória.
essa semana a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira dentro da sua casa. Se você crê nessa palavra, dá um grito de glória a Deus ao céu aí. Pastor, e por que o sistema estava contra ele? Diga assim, porque ele estava crescendo. Então, conforme ele crescia, o sistema vinha contra ele. E você sabe que o sistema é totalmente diferente da igreja. Quanto mais Deus está usando fulano, mais Beltrano fica incomodado. Quanto mais Ciclano está sendo levantado, mais Beltrano fica incomodado. Porque isso é normal. Pastor, normal por quê? Porque quem tem graça incomoda quem não tem. Quem tem autoridade incomoda quem não tem. Quem é cheio incomoda quem é vazio. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O diabo vai morrer de raiva do que eu vou falar aqui agora. Mas essa segunda-feira, prepara o grito de glória. O teu vizinho vai te assustar com o culto de ação de graça que Deus vai preparar no banquete da tua mesa essa semana. Se você crê nessa palavra, dá um grito de glória a Deus ao céu aí. Então ele via crescendo e o sistema levantando contra ele. Aí a Bíblia vai revelar para nós que na última Santa Ceia, eles estão se preparando para tomar o cálice, para comer o pão que Jesus ia colocar na mesa para eles. E quando eles estão se preparando na mesa, a Bíblia vai dizer que na última ceia, ele vai revelar entre eles um traidor. E o traidor que Jesus revela é Judas, aquele que vai vender ele por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata naquela época era o valor calculado para comprar um escravo para o trabalho na obra. 30 moedas de prata naquela época, se a gente converter ela no dólar de hoje que nós estamos, Jesus foi vendido por $3.000 para os soldados. E quando ele revela o traidor na mesa, ele vai falar de Judas. Judas é morador de Cariates. Judas era um menino tímido. Judas, ele era um menino inteligente. A inteligência de Judas era tão grande que na sala de aula dentro de Cariates, as crianças tinham prazer de sentar perto dele. As crianças tinham prazer de estar perto dele. Até que um dia, no meio da praça da cidade, alguém falou que o Nazareno estava chegando. Alguém falou que o Messias estava chegando. Mas na cabeça do traidor era somente mais alguém que ia mudar o sistema da cidade. Para você ter uma ideia, dentro de Cariates, o povo estava cansado de pagar tributos ao governo. Então, por eles pagar tanto tributos ao governo, o povo não estava aguentando mais ser sugado pela autoridade do governo naquela época. Então, quando chegou na cabeça do traidor que Jesus era o Messias, ele já desenhou na cabeça dele que era alguém de terno e gravata, que era um juiz, que era um prefeito, que era um deputado, que era um governador, alguém que ia mudar a cidade de Cariates. Mas não, quando Jesus chegou dentro da cidade, com a sandália de madeira no pé, entrou no meio da praça e começou a orar pelos enfermos, a notícia espalhou dentro da cidade. E quando chegou no ouvido do traidor, Judas, na sua idade de 14 anos, entrou desesperado para ver quem era ele. Ele todo alegre, dizendo: será que é ele que vai mudar o sistema da cidade? Será que é ele que vai mudar a ata da cidade? Porque nós não aguentamos mais sofrer na mão do governo. Nós não aguentamos mais sofrer na mão dos tributos que é pago dentro da cidade. Quando ele entra na praça e vê Jesus com uma roupa branca até o dedo do pé, colocando a mão do cego e o cego enxergando, colocando a mão do paralítico e o paralítico andando, aquela alegria de Judas caiu por água abaixo. O menino fica tão decepcionado, porque na cabeça dele ele havia desenhado uma pessoa diferente na cabeça dele. Ele havia desenhado alguém diferente na mente dele. Quando ele viu Nazareno pregando, salvando, curando, libertando, aquela tristeza dele foi embora. Ele chegou perto dele e disse: como é teu nome? Jesus disse: me chamo Nazareno. Aí o traidor olhou para ele e falou assim: tu és o Nazareno? Ele falou: sou eu. E aonde é tua casa? Ele disse: a minha casa não é aqui, a minha casa é lá. Jesus começa a conversar com ele. Então, por essa aproximação, o
traidor chamado Judas começa a gostar dele, começa a ficar mais próximo dele e começa a ficar diferente perto dele. Mas durante esse período de jornada, na última ceia que eu te falei aqui agora, ele vai revelar o traidor sobre eles. E o traidor que Jesus vai revelar é Judas, o menino tímido de Cariates, que vai vender ele por 30 moedas de prata. E quando você vai ver que o Jesus vai revelar o traidor não está em pé. Diga assim: o traidor está sentado. Pastor, e aonde o traidor está? Diga assim: na mesa. Pastor, não entendi. Vou falar para você aqui agora. O traidor está sentado na mesa. O traidor não está em pé na mesa. O traidor não está longe da mesa. O traidor está próximo da mesa. Porque traidor que é traidor é assim. Traidor que é traidor, ele come contigo na mesa. Você nunca vai ver um traidor levantando bandeira de inimigo na rede social. Você nunca vai ver um traidor falando mal de você para outro, fulano, beltrano, ciclano. Não. Traidor que é traidor, ele te beija. Traidor que é traidor, ele te abraça. Traidor que é traidor, ele fala bem de você. Ele nunca vai falar mal de você. E quando Jesus vai revelar o traidor adivinha onde está? Está na mesa. E quando a gente fala de mesa, a gente fala de ambiente de revelação. Pastor, não entendi. Vou te falar agora. É na mesa que as maiores fofocas é revelada. É na mesa que as maiores calúnias é revelada. É na mesa que as maiores reuniões é revelada. É na mesa que as pessoas grandes e as pessoas pequenas fala mal ou fala bem, mas tem que estar na mesa. Você nunca vai ver alguém falando mal de fulano, beltrano, ciclano, balançando na rede da varanda. Não. Você nunca vai ver alguém falando mal de beltrano, ciclano, fulano, sentado na calçada do portão da casa. Não. A maioria, quando vai tratar um assunto, seja bom ou seja mal, tem que puxar a cadeira para falar na mesa. Porque mesa é lugar de revelação. Pastor, me prova que mesa é lugar de revelação. Te prova agora. 1 Samuel capítulo 20, o verso de número 1. A Bíblia vai dizer que havia uma festa da lua nova. E quem organizava essa festa era Saul. Saul, quando estava preparando a festa da lua nova dentro de Israel, Jonatas, teu filho, tinha criado uma amizade com Davi. E por essa intimidade com o filho de Jessé, Jonas convidou Davi para essa festa. Davi ficou todo alegre dizendo: vou sentar perto do sacerdote, vou sentar perto de reis, vou sentar perto de gente grande. Mas em cima da mesa, Saul sentado esperando o teu amigo sentar com ele. Enquanto Davi estava se arrumando dentro da casa de Jessé, seu pai, Jonatas ouviu Saul no meio da mesa dizendo: quando o filho de Jessé chegar na mesa, vocês arrebentam ele, vocês cortam a cabeça dele. Ao ponto que essa notícia chegou no ouvido do filho de Jessé. E sabe que Davi falou para Jonatas: por que seu pai quer me matar? Por que seu pai está querendo arrancar minha cabeça? Qual foi o pecado que eu cometi com ele? O que eu fiz para ele querer a minha cabeça no meio da prata, da panela de prata? Jonatas olhou para ele e falou: meu filho, eu não sei porque meu pai quer te matar. Pastor, e aonde foi essa revelação? Foi na mesa. É tão alegre o que eu vou falar aqui agora, que Deus não permitiu Davi sentar na mesa. Tanto que a Bíblia diz que Deus pegou Davi e falou: Davi, não saia de casa, porque tem alguém preparando marapuca com você em cima da mesa. Porque Deus é assim. Quando Deus ele avisa, é porque ele está guardando. Quando Deus avisa, é porque ele está blindando. E o que eu vou falar aqui, eu sei que vai ter gente que vai dar glória, tá? Se essa semana, lá vai para quem está dando glória, alguém tentar desmoralizar você dentro de casa, se a fofoca for em cima da mesa, o martelo de Jeová vai quebrar somente para te guardar. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Bate na mão de quem está do seu lado aí, por gentileza. Diga para ele, diga para ela assim: a mesa da fofoca quebra hoje. Diga: a mesa da calúnia quebra hoje. A mesa do levante quebra hoje. E eu vou falar para quem está dando glória: pode ter festa da lua, mas não pode ter festa da lua se tiver a presença do Pai. A tua casa vai ficar de pé. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Ele vai revelar o traidor na mesa. E quando Jesus revela, é porque ele está quebrando. Pastor, por quê? Porque a Bíblia de Deus me escreve bem claro dizendo: é 10 mil do lado, 1000 do outro, a igreja não é atingida.
Diga comigo assim: a mesa vai ser quebrada. Ele vai quebrar a mesa, mas no meio da mesa o traidor vai trair ele. 30 moedas de prata vai entregar Jesus. E quando ele vai entregar 30 moedas de prata na mão dos soldados, ele agora vai dar um beijo nele. E esse beijo foi o beijo da morte. Ele dá um beijo no rosto dele, como tivesse identificando o soldado quem era Jesus. E agora Jesus é pego, Jesus é levado ao julgamento. O povo grita: solta Barrabás e mata ele. O soldado está olhando aquela cena, pega ele, coloca a coroa na cabeça, coloca a cruz de madeira no corpo dele, e ele agora sai andando. E o povo que dava glória a Deus no culto dele, o povo que chorava na mensagem dele, agora metade está chorando e metade está atacando pedra nele. No meio da via dolorosa, ele está sendo levado para o Calvário. E quando ele chega lá na cruz do Calvário, é preso no madeiro, coloca ele no meio. Ladrão da direita, ladrão da esquerda, ao ponto que o ladrão grita dizendo assim: lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus dá uma olhada para ele com o rosto cheio de sangue e diz: ainda hoje tu entrarás comigo dentro do reino. Ele olha para a multidão, diz a ele: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Daqui a pouco ele olha para o alto e dá o grito dizendo: Tetelestai. O véu do templo se rasga de cima a baixo. Aí o soldado vem com a lança, porque o general gritou para ver se ele estava vivo. Pega a ponta da lança, fura a costela dele, sai o sangue e água. Quando eles veem que o mestre está morto, pega o corpo dele da cruz e desce, entrega para a família. A família vai lá sepultar ele. Passa o primeiro dia e nada, passa o segundo dia e nada. Mas quando chega o terceiro dia, pastor, o que acontece? Diga assim: ele ressuscita. Quer dar glória a Deus agora? Diga amém. Quando Jesus ressuscita, pastor David, no terceiro dia, sabe aquele que vendeu ele por 30 moedas? Sabe aquele que traiu ele na última ceia? Sabe aquele que andava com ele, que traiu ele no último momento? Pastor, e aonde está ele para ver Jesus ressuscitando? Está no texto. O traidor amarrou uma corda no pescoço e se matou. Pastor, o que faz o senhor entender nesse texto? Lá vai para quem está dando glória, tá? Quem não vai com a tua cara, daqui 3 dias não vai ter o privilégio de Deus ver Deus exaltando a tua família. Não, isso aqui é para quem se arrepiou, tá? É melhor você se acostumar com quem está dando glória a Deus do teu lado aí agora. Pastor, por quê? Porque quem não gosta de mim daqui 3 dias não vai ter a vitória, o privilégio de ver Deus exaltando minha casa, Deus exaltando a minha família. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Pega na mão de quem está do teu lado aí agora. Diga para ele, diga para ela assim: ó, é melhor falar mal, mas fala bem de mim essa semana. Diga, melhor falar bem de mim essa semana. Diga assim: porque daqui 3 dias a minha casa vai ser a melhor casa do bairro, a minha família vai ser a melhor família da rua. Quem crê nessa palavra, abra a boca e dá um grito de glória. O traidor está morto, não teve o privilégio de ver o Nazareno voltando. Amarrou uma corda, se jogou do penhasco. Alguns falam que ele se joga, outros falam que ele se mata, uns falam que ele caiu do penhasco. Mas eu vou falar um negócio para ti. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, a primeira aparição dele é para as Marias. Ele olha para as Marias dizendo assim: ó, vá e avisa meus irmãos que eu voltei. As Marias saem correndo. E quando as Marias saem correndo, uma Maria começa a chorar. E essa que está chorando, o choro dela é um choro de alegria. Ele chega nela e diz assim: mulher, vai e avisa meus irmãos que eu voltei. Aí ele vira de costas, ela continua a chorar. Aí quando ele volta para ela, diz assim: mulher, por que tu chora? Eu ainda não subi para o meu pai, o nosso pai, o vosso pai que está no céu. Vá para a cidade e manda um recado para eles: avisa que eu ressuscitei. Quando ele vira de costa, essa mulher continua a chorar.
pensa Jesus bravo nessa hora. Ele volta para ela. Está no texto. Ele olha dentro do olho dela e diz assim: mulher, por que você me detenhas? Palavra detenhas no Aurélio. Em outras palavras, mulher, por que você está me segurando? Aí ela está chorando, dizendo assim: mas Senhor, eu não estou te segurando. Ele olha para ela e diz assim: você não está entendendo? Ela disse: o que, Senhor? Quanto mais lágrima cai dos teus olhos, mais próximo de você eu tenho que ficar. Eu vou falar para quem está dando glória, tá? O tal da lágrima é algo tão sério, mas tão sério, que quando Abraão colocou um pedaço de pão e um odre de água na mão de Agar e colocou ela para fora de casa, a Bíblia diz que Agar, errante no meio do deserto, colocou o filho Ismael debaixo de uma árvore de zimbro, se distanciou no tiro de flecha, e quando ela começou a ficar triste, chorar, achando que a história dela finalizaria dentro do deserto, a Bíblia diz que o céu se abre, o anjo do Senhor desce, olha dentro da cara dela e diz assim: mulher, eu desci, mas não foi por causa de você não, eu desci porque eu estava ouvindo o choro da criança. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Dá uma chacoalhada em quem está do teu lado aí agora, e diga para ele, diga para ela assim: você já chorou nessa reunião hoje? Eu vou falar para quem está dando glória, tá? A tua lágrima fará o mar se abrir essa semana. A tua lágrima fará Golias cair essa semana. Eu vou falar para quem está dando glória: a tua lágrima vai mudar teu cativeiro hoje. Feche os olhos toda a igreja, porque entrou um anjo de guerra aqui. E Deus falou para meu filho: diga para minha noiva começar a dar glória a Deus aqui agora. Eu disse: Senhor, por quê? Deus disse: porque enquanto eles estão chorando, eu já estou mudando a situação dentro da casa deles aqui agora. Eu já estou mudando o problema da casa deles aqui agora. Senhor, eu quero um sinal do glória a Deus dessa igreja aqui agora. Aonde é meu crente batizado em línguas estranhas, abra o seu de Suzana aqui agora e começa a renovar o primeiro vaso nessa cadeira aqui agora. Agora, 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 agora. Deixa Deus te renovar nessa cadeira. A tua lágrima vai mudar a tua situação. A tua lágrima vai abrir porta. A tua lágrima vai quebrar correntes de ferro. A tua lágrima vai derrubar gigante essa semana. E eu vou falar para quem está dando glória, tá? Ele olhou para Maria e disse assim: você não está entendendo? Quanto mais você chora, mais próximo eu tenho que ficar de você. Eu vou falar para quem está dando glória, tá? Eu não sei como foi teu janeiro, não sei como é que está sendo o teu fevereiro, mas deixa eu ser profeta para quem está acordado. Antes desse mês terminar, a tua casa vai voltar a ficar de pé, a tua família vai voltar a ficar de pé. Se você crê nessa palavra, abra a boca e dá um grito de glória a Deus ao céu. Aí ele sai correndo, ela sai correndo para levar o recado. Ele agora vai se encontrar com 11. O 12º está morto. Ele chega nos 11 dizendo: ficai-vos em Jerusalém. Pedro olhou para ele e falou: mas Senhor, o que nós perdemos lá? Jesus disse assim: meu filho, o que eu tenho para falar com vocês é aqui em cima, não é embaixo. Vou repetir de novo. Pela geografia bíblica, Jerusalém ficava nas montanhas. Você lembra do salmista Davi no Salmo 121? O que ele escreveu dizendo? Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Para você ter uma ideia, no Velho Testamento, quando os inimigos iam enfrentar Jerusalém, eles olhavam Jerusalém como fosse um gigante na frente deles. Então eles travavam de medo, porque a montanha era alta. Então quem estava em cima não descia, e quem estava embaixo não tinha a possibilidade de subir, porque não conseguia. Então os inimigos, quando iam enfrentar Israel, ficavam com medo, porque a visão deles era embaixo, e a visão que está lá, ela de cima para baixo. Ele pega os discípulos dizendo: sobe todo mundo para Jerusalém. Pastor, e o que é Jerusalém? É conhecida até hoje como a capital da bênção, casa da adoração. Dentro de Israel passaram 19 reis, e dentre esses 19, 5 foi considerado piores. Saul foi um deles. Saul, quando sentou no trono, pastor David, na época dele tinha
o templo. E o templo naquela época fazia 3 divisões: o pátio, o lugar do santo e o lugar santíssimo, o santuário santíssimo. E dentro dessas 3 divisões do templo havia o candelabro, a mesa da preposição, o altar do incenso e a arca da aliança. Mas da liderança de Saul, a arca da aliança estava guardada na casa de Abinadab há mais de 20 anos. Ao ponto que alguém chegou nele e falou assim: ô rei, ele disse que foi, o senhor não está vendo que está faltando alguma coisa dentro do templo? Ele disse o quê? Alguém gritou dizendo assim: está faltando a presença. Ele deu uma olhada para o soldado e falou assim: não me interessa pelo que falta, porque para mim ter no altar, para mim ter no candelabro, para mim ter na mesa da preposição, para mim já está de bom tamanho. E é assim que a igreja é, quando trata as coisas de Deus relaxadamente. Saul tinha interesse pelo candelabro, Saul tinha interesse pela mesa, Saul tinha interesse pelo altar, mas não tinha interesse pela arca da aliança. E o que fazia sentido na igreja não era candelabro, mesa e muito menos altar, era a arca da aliança. Quando Saul começou a perder o poder da cadeira, a Bíblia diz que Deus pega Samuel, enche o chifre de azeite dele e diz: vai para Belém de Judá, porque lá dentro da casa de Belém de Judá tem alguém que eu gostei dele, tem alguém que eu vou levantar ele. Quem era ele? O garoto Davi. Davi foi ungido pela unção de Samuel na cabeça dele. Depois de um certo tempo, ele vai virar rei de Israel. E quando Davi agora vira rei de Israel, Saul morre, Davi está na cadeira. E quando Davi está na cadeira, o soldado vem com a coroa na cabeça dele. Davi põe a coroa, mas ele tira a coroa. O soldado vem e coloca o séquito na mão dele. Davi pega o séquito na mão, depois solta o séquito da mão. O soldado está olhando para ele e diz assim: meu senhor, agora você é rei de Israel, você agora manda Israel, você agora tem poder sobre Israel. Davi olha para ele e diz assim: eu quero 30 mil homens. O tenente da guarda olhou para ele e falou assim: mas por que o senhor quer 30 mil homens? Ele: 30 mil soldados. Não, mas eu quero entender por que o senhor quer 30 mil soldados. Ele disse: ainda hoje a gente vamos trazer para Jerusalém o que eu estava procurando há muito tempo. O que o senhor quer que nós traga para Jerusalém? Ele disse: eu quero de volta a presença de Deus. Mas meu senhor, nós já temos mesa, nós já temos candelabro, nós já temos altar do incenso. Ele diz: temos tudo, mas não temos nada. Mas por que nós não tem nada? Porque se não tiver a presença, nós não tem nada dentro de casa. Você percebeu a diferença de Saul para Davi? Pastor, que diferença é essa? Ela vai para quem está acordado, tá? Enquanto Saul estava atrás de seguidores, Davi estava atrás da presença. Enquanto Saul estava atrás de status, Davi estava atrás da presença. E eu vou falar que eu sei que vai ter gente que vai dar glória. Deus está arrancando dos nossos altares essa geração estrelinha e está levantando uma geração de crentes cheio. Quem é essa geração aqui dentro? Abra a boca para dar glória. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Enquanto Saul estava querendo nome, Davi estava querendo Deus. Enquanto Saul estava querendo status, Davi estava querendo Deus. Enquanto Saul estava querendo posição, Davi estava querendo Deus. E eu vou falar para quem está dando glória, tá? Oh, coisa triste é essa geração que a gente está vivendo. Pastor, que geração é essa? Estão transformando o altar das nossas igrejas em palco de se apresentar. E o que eu vou falar aqui, eu sei que vai ter gente que vai entender aqui agora. Você percebeu que a nossa geração de hoje é totalmente diferente da geração de antigamente? Eu sou de uma época, pastor David, que quando o pregador abria a Bíblia para pregar o evangelho, quem estava atrás, quem estava na frente já recebia o poder de Deus dentro da casa. Hoje as coisas estão tão diferentes, mas tão diferente,
diferente, que agora os pregadores estão usando a mensagem como fosse um teatro. A igreja está parecendo mais coach do que igreja. E você sabe melhor do que eu, os cantores estão tão diferentes, mas tão diferente, que eu estive agora pregando no Nordeste. Aí o pastor trouxe uma cantora que não convém falar o nome dela aqui, colocou ela no altar da igreja para ela louvar. Tinha mais celulares na frente dela do que adoração. E quando ela cantou 2 hinos, o pastor chegou nela e falou: canta mais um hino, porque é congresso das irmãs. Ela olhou para a cara do pastor e falou: pastor, o contrato só foi para mim cantar 2 hinos e eu ir embora da igreja. Pensa como eu fiquei triste naquela época. Eu sou de uma época que quando a irmã Maria, lá na igreja do papai, abria a Bíblia e começava a pregar, abria a harpa cristã e começava a cantar, Jesus já começava a batizar dentro da igreja. E o que eu vou falar aqui, eu sei que vai ter gente que vai dar glória, tá? Deus precisa mais uma vez avivar a igreja. E o que eu vou falar aqui, eu sei que vai ter gente para dar glória. Esse mês de março, Deus vai levantar Caleb, vai levantar Davi, vai levantar Miriam, vai levantar Esther. E eu vou falar para quem está dando glória, quem faz parte dessa geração, abra a boca e deixa Deus te pegar agora. Bate a mão no ombro de quem está do teu lado aí agora. Diga para ele, diga para ela assim, ó: estou atrás da presença. Diga de novo, diga: estou atrás da presença. Diga assim: se você quer nome, diga assim: é melhor sair do meu lugar. Diga assim: eu ainda estou atrás da presença, atrás da presença, atrás da presença, atrás da presença. Eu vou falar para quem está dando glória, tá? Essa semana Deus vai provar para você do que Ele é capaz de fazer. Se você crê nessa palavra, dá um grito de glória a Deus ao céu aí. Davi sentou na cadeira e disse: reúna 30 mil homens. Mas para quê, meu senhor? Nós só vai chegar aqui depois que a presença chegar primeiro. Você percebeu a diferença de um para o outro? Pastor, qual a diferença? Na época de Saul, eles cantavam, mas Deus não se manifestava. Na época de Saul, eles oravam, mas Deus não se manifestava. Pastor, por que Deus não se manifestava? Porque na época dele tinha altar do incenso. E altar do incenso fala de oração e fala de adoração. Eles louvavam, dançavam dentro do templo, mas Deus não descia. Eles choravam e oravam, mas Deus não se manifestava. Pastor, por quê? Porque o que fazia sentido na igreja não era o altar, não era a mesa e muito menos o candelabro. Era a arca da aliança. Davi disse: pega os homens e traga ela de volta. Por que Jesus falou para eles: sobe, ficai-vos todo mundo em Jerusalém? Mas Senhor, por quê? Porque o propósito que eu tenho com vocês não é embaixo. O propósito que eu tenho com vocês está em cima. Pastor, me prova que Jerusalém é a casa da bênção. Te provo agora. Isaías capítulo 6. Olha o que está escrito lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Quer dar glória a Deus agora? Diga amém. Adivinha na onde Isaías está tendo essa visão? Diga comigo: em Jerusalém. O rei Uzias está morto. E quem viu a morte de Uzias está preocupado com a nova presidência. Quem viu a morte de Uzias está preocupado se o gás vai ficar alto ou se o gás vai ficar baixo. Quem viu a morte do rei Uzias está preocupado se a gasolina vai subir ou se a gasolina vai descer. Quem viu a morte do rei Uzias está dizendo: como é que vai ser o nosso país a partir de hoje? Alguém olhou Isaías dizendo: o que Isaías está fazendo? Alguém olhou e disse assim: eu acho que ele está vendo o céu pelo lado de dentro. Posso falar? Diga glória a Deus. Enquanto todo mundo está chorando pela perca de Uzias, Isaías está arrebatado olhando o céu pelo lado de dentro. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Assim será você essa semana dentro da sua casa. Pastor, não entendi. Lá vai para quem está dando glória, tá?
Enquanto a população do lado de fora está preocupado com os gastos, com os aumentos do dólar, se está baixo ou se está alto, está preocupado com a nova presidência, se vai ser bom ou se vai ser mal. Deus está dizendo: minha filha, a partir de hoje começa a me olhar para o lado de dentro, porque a partir de hoje eu vou provar para a tua casa que a tua casa vai estar debaixo da bênção, tua família vai estar debaixo da bênção. Se você crê nessa palavra, abra a boca e dá um grito de glória a Deus ao céu. Estende a sua mão bem alta assim, ó. Levanta ela bem alta assim. Agora estenda ela em direção à sua casa. Levante ela em direção à sua casa. Oh, glória. Só quem está em Jerusalém já está se arrepiando do que eu estou falando aqui. Diga comigo em alto e bom som: Senhor Jesus. De novo, diga: Senhor Jesus. Diga assim: vai lá em casa agora. Diga assim: Deus, vai lá em casa agora. Diga assim: Espírito Santo. Diga assim: se tu me amas. Diga assim: me enche agora. Agora estende a mão para a tribuna. Estende a mão para o altar aqui. Quando eu soprar, você feche ela, tá? 1, 2, 3. Dá uma olhada para quem está do teu lado aí agora. Diga para ele, diga para ela assim: você prefere ficar do lado de fora? Diga assim: eu prefiro ficar do lado de dentro. Diga assim: hoje Deus fará nós voltar para casa. Diga assim: debaixo de uma dimensão diferente. Diga assim: aonde você chegar, diga assim: vai ser diferente. Diga assim: aonde você entrar, diga: vai ser diferente. Agora olhe para ele, olhe para ele e diz assim: não se assusta. Diga assim: eu não sei se a igreja vai subir. Diga assim: eu não sei se o céu vai descer. Agora fala para ele, fala para ela assim, ó: mas na oração que eu vou fazer aqui agora, diga assim: Deus vai te renovar com uma força tão grande. Diga: mas tão grande, que hoje Deus vai trazer alegria no coração de quem chora aqui agora. Senhor, eu quero um sinal dentro dessa reunião aqui agora. Aonde houver alguém que já está vendo o céu pelo lado de dentro aqui agora, não está preocupado se o aluguel está atrasado, não está preocupado se foi mandado embora do trabalho, não está preocupado porque se o gás aumentou, se subiu. Senhor, aonde houver alguém que já está vendo o céu pelo lado de dentro, renova ele, renova ela, agora, agora, agora. Deixa Deus te renovar nessa oração aí agora, vai. Vai, 1 minuto de oração por ele. 1 minuto de oração por ela. Eu vou liberar o que está dentro do texto. Ficai-vos todos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de glória. O diabo está morrendo de raiva porque você veio nesse culto hoje. Mas lá vai a notícia para o Satanás aqui agora: é melhor ele cair fora desse bairro, é melhor ele cair fora da porta da tua casa, porque quem entrou vazio hoje vai voltar para casa cheia. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Bate na mão do vaso que está do teu lado aí agora. Diga para ele, diga para ela assim: você é vazio, você é cheio. Não, mas diga com graça, diga assim: você é vazio, você é cheio. Eu vou falar para quem está entendendo essa palavra, tá? Depois dessa reunião, aonde você chegar, eu vou chegar com você. Aonde você abrir, eu vou abrir com você. Aonde você entrar, eu vou entrar com você. E eu vou falar para quem está dando glória, tá? Não tem para pomba véia, pomba gira, Zé Pilintra, Zé Pilantra. Eu vou falar para quem está se arrepiando: a glória da segunda casa dessa segunda-feira vai ser maior que a primeira dentro da sua casa. Se é verdade o que sai da minha boca, abra a boca e dá um grito de glória a Deus ao céu. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Deixa eu falar um negócio para ti. Essa semana vai ser uma semana de surpresa. Essa semana vai ser uma semana de livramentos. Essa semana vai ser uma semana de vitória. Eu vou falar para quem está entendendo essa palavra, tá? O diabo até pensou que na liderança de Davi as coisas iam permanecer do mesmo jeito, mas era diferente. Davi sentou na cadeira e diz assim: vamos trazer a arca de volta. Mas por que nós precisamos dela? Porque sem ela a gente perde tudo. Sem ela a gente não ganha nada. Então quando ela chegar aqui, toda a batalha vai ser vencida, porque ela está no nosso meio.
Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Aquele irmão que está lá atrás, tá com a roupa de obreiro, cinza, gravata preta. Vem cá correndo aqui rápido. Estende a mão para ele aqui. O senhor está sozinho aqui? O senhor está só? Está com quem? Cadê a esposa dele? Cadê a esposa dele? É a senhora? Vem cá. Quem está me ouvindo, diga a glória a Deus. A senhora como esposa, dá uma olhada no olho dele. Diga assim, amor. Diga assim, qual foi o dia que Deus disse que a nossa casa não seria uma casa de bênção? Agora pega a mão dele e leva ele até a parede ali e faz ele pintar aquela parede ali agora. Corre lá. Diga para ele, diga assim, amor, tá chegando o dia da gente pintar a nossa casa. Diga assim, chega de pintar a casa dos outros. Diga assim, agora vai ser a nossa. Diga assim, vai ser do jeito que a gente pediu. Diga assim, quarto, sala, garagem, banheiro, área de cima, área de baixo. Jesus te pegou pintando aquela casa, homem. E quando tu estava pintando aquela casa, eu parei olhando você com o pincel na mão. E quando você levava o rolo dentro da lata de tinta, você falava comigo dizendo, Senhor, eu preciso de milagre. Lembra aquele vento que entrou enquanto tu pintava aquela casa grande? Eu estava anotando no caderno do céu tudo aquilo que você pedia para mim. Assim diz o Senhor, o tempo de pintar o quarto de vocês, a sala de vocês, a garagem de vocês, o prédio de vocês, o sobrado de vocês. Deus disse assim, fala para ele que o tempo de cantar o hino da vitória está chegando. Está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Sobe aqui em cima, aqui o senhor, sobe aqui em cima. Vem cá a senhora com ele também. Bate a mão do pastor David. Diga assim, pastor David. Diga assim, está chegando o dia do Senhor ir confraternizar. Diga assim, um culto de ação de graça na casa que Deus vai me dar. Diga assim, não se preocupe, que come e se bebe, vai ter à vontade. Diga assim, porque até o doce a minha esposa vai preparar. Diga. Estende a mão para ela aqui, para ele aqui, toda a igreja. Quando eu bater na mão da senhora, eu não sei como Deus te toma aqui, mas eu vi a mão da senhora com brigadeiro. Eu vi a mão da senhora com doce, beijinho, mas estou sentindo o cheiro de doce aqui. Jesus falou para mim, fala para a doceira, que essa semana será uma semana de culto de ação de graça. Eu não te conheço, não conheço a tua casa, mas Deus falou para mim, fala para ela contar os dias a partir de hoje. Quem te viu fazendo aqueles doces de festa, vai ter que ver agora você preparando o doce do culto de ação de graça, que eu vou preparar dentro da casa nova de vocês. Assim diz o Senhor, quando eu bater na tua mão, mulher, Deus vai te tomar correndo no meio dessa igreja. E aonde você passar, a minha graça vai passar com você agora. Levante a mão para o alto e comece a dar glória. Sai do meio, porque Deus vai tomar ela andando no meio de vocês agora. Maia, levante a mão, porque Deus vai tomar ela correndo aí no meio agora. Senhor, na onde ela descer essa escada da tribuna, a graça que o Senhor derramou dentro da casa dela, eu quero essa mesma graça aqui dentro agora. Agora, 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 agora. Abra a boca e deixa Deus te renovar. Ó, já começou a pegar no meio ali, ó. Já começou a pegar no meio aqui, ó. Eu vou falar para quem está dando glória, o Deus do pintor, o Deus da doceira, é o mesmo Deus que está dizendo, a tua casa vai voltar, fica de pé. Se você crê nessa palavra, abra a boca e comece a dar glória a Deus ao céu. Deus me mostra, manda esse moço molhar aqui para mim, o senhor, abra a mão assim. Deus me mostra uma criança chamada Daniel.
morta no seu colo. E eu dizia assim: mas por que, Senhor, essa criança está morta? Jesus falou para mim: fala para ele levar notícia para a família. Tem um caroço crescendo na nuca do menino, e esse caroço está crescendo uma velocidade tão grande, mas tão grande, que passaria março, abril, maio, mas chegaria junho, vocês estariam velando o corpo do menino pequeno. Jesus falou para mim: fala para ela levar o recado para a família. Fala para o menino que essa semana o meu nome vai ser cura dentro da casa dele. Estende a mão para ele aqui, toda a igreja aqui. Levante a mão para ele aqui, toda a igreja. O senhor conhece alguma Débora? Conhece alguma Débora? Conhece quem é Débora? É sua nora. Fala para ela que outro menino está chegando, tá? Diga para ela que não vai ser só Daniel não, tá vindo Samuelzinho no útero dela também. Assim diz o Senhor. Fala para ele, mandar um recado para a família. Essa semana não vai ter óbito, essa semana vai ter culto de ação de graça. Estende a mão para ele ali, toda a igreja ali. Levante a mão para ele. Quando eu dar a ordem, não sei de onde Deus vai tomar esse vaso correndo aqui, mas quando esse vaso te abraçar, o mesmo choque que Daniel está sentindo em casa, você vai sentir esse choque nesse abraço aqui agora. Levante a mão para cima e comece a orar por ele aí agora, vai. Não, mas começa a orar por ele aí agora, vai. Senhor, traga esse servo de Deus que vai dar um abraço nele aqui. E quando esse servo levar um abraço nele, eu não sei como Deus vai tomar ele e a família aqui agora, mas que nova a tua igreja em línguas estranhas agora. Levante a mão e comece a orar por eles lá. Comece a orar por eles lá. Senhor, toma esse servo de Deus que vai levar um abraço para ele lá. Porque quando ele abraçar ele, ele vai ver o que Deus vai fazer dentro da casa dele agora. Agora. Eita, estende a mão e comece a dar glória a Deus ao céu aí. Corre lá, servo de Deus, de terno bonito. Corre lá e dá um abraço nele. Ah, se a igreja entendesse isso daqui. Ei, quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Põe a mão ao alto da sua cabeça. Põe a mão ao alto da sua cabeça. Enquanto ele está levando um abraço lá nele, deixa ele dar um abraço nele. Isso. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quando eu dar a ordem, as obreiras da igreja vai andar no meio de vocês. Não se assusta com o que Deus vai fazer aqui agora. Jesus falou para meu filho: eu vou provar para muita gente do que eu sou capaz de fazer aqui agora. Eu não sei o que você veio buscar na noite desse dia, mas Jesus falou: fala para eles que vazio para casa eles não vai voltar. Fecha os olhos com a mão na cabeça. Senhor, eu quero um sinal aqui agora. Quando as tuas servas começar a andar no meio da igreja, vai ter gente que vai vomitar, vai ter gente que vai gritar, vai ter gente que vai cair para trás, mas eu já estou na casa operando sinais aqui agora. Fecha os olhos com a mão na cabeça e começa a orar aí agora, vai. Põe a sua mão na cabeça da serva ali, serva. Corre ali, ó. Põe a mão na cabeça daquela serva ali, a senhora de blusa listrada ali. Corre lá. Isso. Põe a mão na cabeça dela. É esposo dela? É esposo? É. Vai lá no ouvido dela, serva de Deus. Vai lá no ouvido dela. Vai lá no ouvido dela. Diga assim no ouvido dela: caroço. Diga assim no nome de Jesus. Saia da cabeça dela agora. Agora segura o corpo dela que ela vai começar a vomitar, tá? Segura o corpo dela. Se tiver um balde ali para levar para ela vomitar, eu agradeço, tá? Senhor, traga esse caroço na cabeça dessa serva de Deus, na frente dessa obreira agora. E o que levaria ela a óbito essa semana que está entrando agora, eu estou profetizando vida dentro da casa dela, dentro da casa do marido dela, dentro da casa da família dela que agora. Senhor, se é real a tua presença no nosso meio, vai começar a sair sangue da boca dela que agora. E quando a serva começar a repreender esse caroço na cabeça da serva, Senhor, traga essa ânsia de vômito na garganta dela na minha frente agora. Agora. Eita glória. E quando a serva de Deus está orando ali por ela, quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Fique em pé da sua cadeira rápida aí. Fique em pé da sua cadeira enquanto a serva está com ela ali. Fica de frente com quem está do seu lado assim, ó. Encara ele, encara ela nos olhos. Isso.
Deus está te livrando de um infarto, mulher. É, você que arrumou casaca assim. Deus está te livrando de um infarto. Tu teve um choque no peito por esses dias. E você até massageou, achando que era algo normal que já ia passar. Foi? Tu ia infartar naquele dia. Eu só não deixei porque você tem muita coisa para presenciar ainda dentro de casa. Tu entrou aqui dentro porque você não ia vir, mas você veio porque Deus falou, vá, porque eu tenho algo com você ali dentro. Jesus falou, fala para ela que eu estou hoje mudando a saúde dela. Enquanto tua mão treme, eu estou vendo um anjo trocando o teu coração na minha frente aqui. Eu não sei se tu vai aguentar isso, mas quando eu soprar, teu corpo vai receber um choque tão grande, mas tão grande, que Jesus falou para mim, quando ela voltar para casa, ela agora vai voltar diferente. Assim diz o Senhor, eu transformo esse infarto em um culto de ação de graça dentro da tua casa agora. Assim diz o Senhor, eu mudo a tua saúde agora. Agora. Quem crê na vitória dela ali, diga glória a Deus. Fica de frente com quem está do seu lado aí, encara ela nos olhos. Diga para ele, diga para ela assim, ó, essa semana, diga assim, Deus fará a gente andar em Jerusalém. Diga assim, aonde você for, diga assim, Deus vai com você. Agora põe a mão no ombro dele, põe a mão no ombro dela. Oh glória. Essa casa vai ficar pequena agora. Quando eu dar a ordem, você vai bater por 3 vezes no ombro dele e dela. Quem me entendeu, diga amém. E as 3 vezes que você bater, você vai profetizar na casa dele. Você vai profetizar na casa dela. E quando você terminar a 3ª profecia sobre ele ou sobre ela, você vai sair do lugar e vai abraçar pelo menos 3 pessoas aqui dentro. Quem me entendeu, diga amém. As 3 que você abraçar depois dessa profecia, que vai sair do teu lábio agora, para ele ou para ela, quem você abraçar, você vai dizer para ele e vai dizer para ela, vazio nunca mais. Quem me entendeu, diga amém. 1, 2, 3. Entrega a profecia para ele e para ela aí agora, vai. Agora sai do teu lugar agora e deixa Deus te tomar desse abraço agora. Eita glória. Isso, abraça ele, abraça ela. Ai, eu tô vendo Deus Eugênio aqui abraçando, chorando ali, ó. Eu vou falar para quem está entendendo esse mistério. Não tem para nova presidência, não tem para gás alto, para gás baixo. Assim diz o Senhor, daqui para frente é só Jerusalém. Quem crê nessa palavra, deixa Deus te louvar. O senhor de polo cinza aqui, ó, quando eu soprar na mão do senhor, põe no bolso, tá? Põe no bolso. Deus disse assim, fala para ele que eu me apresento como provisão. Olha o que Deus disse. Deus disse assim, fala para ele que eu me apresento como socorro. Tu estava sentado aí, eu vi uma preocupação na sua cabeça. E tu dizendo assim, Senhor, como é que vai ser esse ano? Deus disse, calma, eu não perdi o controle desse problema. Eu não perdi o controle dessa tempestade. Um vento passou na casa de vocês que quase derrubou vocês por completo. Jesus diz assim, fala para ele que esse mês de março, do 1º até o final do mês, eu vou provar para ele, para a casa dele, do que eu sou capaz de fazer. Quando eu pedi para o Senhor colocar a mão no bolso, eu vi notas e mais notas e mais notas no teu bolso. Deus disse assim, fala para ele que eu sou dono do ouro e também da prata. Essa semana eu vou provar para ti do que eu sou capaz de fazer, diz o Senhor dos Exércitos. Quem crê na vitória dele, diga glória a Deus. Levante a mão direita ao céu assim, ó. Quando eu soprar, você feche ela, tá? 1, 2, 3. Vai lá no ouvido de quem está do lado e balança assim, ó. Balança. Diga para ele, diga para ela assim, ó. Tá ouvindo? Diga assim, esse barulho, diga assim, já é sinal que a minha casa está tendo festa. Diga assim, não se assusta. Diga assim, essa semana a minha casa vai fazer muito barulho. Agora pega a tua bênção no alto. Quando eu der a ordem, você vai jogar para o maior número de pessoas aqui. E quem você jogar, você vai dizer assim, ó, a minha bênção agora passa a ser a sua bênção. 1, 2, 3. Joga, 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 joga. Quem crê nessa palavra, dá um grito de glória a Deus ao céu aí.
Dá uma linda salva de palma bem grande para Jesus aí. Senta aí na sua cadeira. Senta aí na sua cadeira.